Olá, seguindo, né, na ideia, no intuito de a gente fazer uma análise de um banco de dados, eu lembro que o que a gente tem, que a gente trabalhou na semana passada, é um modelo de banco de dados, né? Nós trabalhamos com um modelo de banco de dados, onde nós temos aqui 12 indivíduos e algumas variáveis, né? E nós vimos na semana passada a a parte das medidas, as medidas básicas, as medidas estatísticas básicas que a gente pode calcular em cima de uma planilha de dados, né, de um banco de dados, que são média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação e amplitude total. São medidas que medem de forma diferente, que falam de forma diferente do conjunto de dados. A média considera todos os valores, moda é o valor mais frequente, mediana é o valor central, a amplitude total me dá a distância entre o maior e o menor valor, o coeficiente de variação me dá em porcentagem se a variação dos dados ela é alta ou não. Né? E o desvio padrão e a variância também nos dão a variação em torno da média. Lembrando que se nós temos uma variação muito alta, né, uma dispersão muito alta dos dados, a média não é uma boa medida, apesar de ela ser a medida mais usual no se fazer análise de dados. O que nós vamos trabalhar um pouco hoje? Hoje a gente vai ver, para finalizar o nosso trabalho, um pouco da parte das tabelas e dos gráficos. Tá? Lembro que em aula a gente já viu os tipos de tabelas, os tipos de gráficos. Aqui a gente vai ver mais a parte operacional, de como a gente constrói uma tabela e um gráfico. Vamos lembrar também que a gente está trabalhando aqui dentro do Excel, tá? E que aqui as normas de apresentação de tabelas e de gráficos podem ser seguidas, claro, mas o mais importante, né, é de lá no texto, lá no artigo, lá no nosso trabalho, lá no TCC, lá no relatório que a gente está fazendo, lá no redator de texto, que a gente siga as normas de apresentação. Neste momento, a gente está falando das normas de apresentação de tabelas e de gráficos dentro da estatística. Se nós estamos fazendo trabalho seguindo as normas da ABNT, a gente vai ter que observar as normas da ABNT. Então, não é necessário aqui no Excel nós colocarmos dentro das normas, apesar de que eu sempre vou ir colocando dentro das normas para a gente ir lembrando dessas normas, não esquecer que nós temos as normas. Mas a importância da norma é lá no redator, é lá no relatório final. Tá? Então, lembrando também que o momento que a gente constrói, coloca lá o título, nós colocamos o cabeçalho entre duas linhas, colocamos lá as linhas e colunas que precisam da nossa tabela, encerramos a tabela lá no final e colocamos a fonte, a gente está construindo uma tabela, né? Uma tabela. Ela pode ter linhas internas, ela pode ter ali o total, ela pode ter, né, nota ou notas, mas ela é uma tabela, ela não é uma planilha. Então, a diferença da planilha. A planilha é aquela lá inicial, onde nós temos todos os dados. Aqui o que nós temos é uma tabela. Uma tabela que expressa alguma variável ou alguma das variáveis que nós trabalhamos lá no conjunto de dados. Tá? Então, seguindo exatamente a norma, se nós colocarmos várias tabelas dentro de um trabalho, nós devemos numerar essas tabelas. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, né, tabela 4, e assim por diante, conforme a sequência que aparece nas tabelas. O momento que a gente construiu a tabela, né, nós temos lá a contagem, a gente tem lá 3 homens e 9 mulheres, o total de 12 indivíduos que foram pesquisados. No momento que a gente tem essa tabela e nós queremos construir algum gráfico, né, em cima dessa tabela, nós vamos selecionar os dados que a gente quer que apareçam no gráfico. Né? Começar aqui selecionando homens, mulheres e a quantidade. E daí eu vou lá, depois dessa seleção, vou lá e inserir gráfico. Né? Aí nós temos alguns gráficos recomendados, alguns gráficos que, né, a gente pode ir verificando qual é que fica melhor. Né? Então a gente vai lá e vai inserir. Vou fazer, como são poucos dados aqui, vou inserir um gráfico de pizza. Vamos lembrar que é um diagrama de área, né? Mas é um gráfico né, que normalmente ou popularmente a gente chama de gráfico de pizza. Bom, ele nos apresentou ali, ele colocou ali
o vermelho, né, está com a quantidade de mulheres, o azul com uma quantidade de homens. Nós podemos modificar essas cores, né? Pela planilha lá de cores, a gente pode modificar essas cores. Nós podemos também lá, pelos designers gráficos, a gente também pode, lá nos layouts rápidos, a gente pode modificar como tem a apresentação deste gráfico, colocando lá, colocando percentuais, ou escolhendo outra forma que a gente quer que apareça esse nosso gráfico, né? O percentual e a legenda lá no lado, ou nós temos lá o, sem a legenda e já aparece aqui a quantidade e a identificação das cores, né? Então a gente vai vendo qual é a melhor maneira de fazer isso. Só vamos lembrar que essa legenda, né, ela deve aparecer à direita do gráfico ou embaixo do gráfico, não dessa maneira como o Excel coloca aqui. Então nós temos aí construído um gráfico. A gente construiu um gráfico com os dados. Né? A gente construiu um gráfico dos dados, que a gente vai lá nos designers gráficos e escolher qual é o melhor layout. Por exemplo, eu escolhi esse layout aqui. Escolhi esse layout. Tá? Então, eu tenho um gráfico, onde eu vou recortar esse gráfico, né? Vou copiar esse gráfico e vou colar lá para o redator de texto. Lá eu vou colocar um título aqui em cima, né? Vou colocar a fonte. Se necessário, vamos colocar nota ou notas. Então, a gente sempre pode ir alterando as cores, né? Alterando aí a forma desses nossos gráficos. Não gostei desse gráfico, vou mudar, né? Vou alterar o gráfico. Eu vou adicionar um elemento gráfico. Então, eu posso ir fazendo isso. Eu não gostei desse gráfico, eu vou mudar ele para um gráfico de colunas. Não, eu não gostei desse gráfico, vou lá inserir e vou mudar ele para um gráfico de pontos. Aí a opção entre o gráfico de coluna, de pontos, de barra, de linha, de curva, né, é o que a gente achar, né, no entendimento do pesquisador, o que ele achar que fica visualmente melhor, né, o que ele acha que fica melhor aí, né, se apresentar. Ainda acho que, neste caso, o que ficou melhor é esse. Né? Claro, e as escolhas de cores podem ser modificadas, mas o que ficou melhor é esse, que são poucos dados e fica fácil de fazer a leitura em cima desses nossos dados. Né? Acho que, neste caso, em porcentagem, fica melhor do que a quantidade nesse tipo de gráfico, né? Mas também existe a opção de deixar a quantidade. Né? Indo para a planilha 2 deste mesmo arquivo, né, nós temos aí alguns dados, que são dados reais, tá, pessoal? São dados reais, que são lá do sistema SUS, né, do sistema SUS, onde foram retirados dados do sistema SUS, tem a fonte ali dos dados, né? E nós temos algumas séries, algumas tabelas aqui, onde sempre tem o título, né? Nós temos lá os dados, né? E lá no final a fonte. Nesse caso, a gente tem uma tabela temporal, cronológica, evolutiva, histórica, a informação no decorrer do tempo. Tá? Selecionando os dados, né? Selecionando os dados lá da tabela, nós podemos construir um gráfico. Aqui eu construí um gráfico de colunas, né? Onde lá também o título, né? Quem vai ler o gráfico entende o que está no gráfico, a fonte lá no final. Então é interessante que a gente identifique o que é que está nos eixos do gráfico, né? Deixa o mais claro possível os dados. Né? Nós podemos pensar também em construir gráficos de barras, né? De barras também é uma outra opção. Aqui é uma série geográfica temporal, uma geográfica territorial, espacial ou de localização, né? Onde aparece aí, né, a quantidade, se essa quantidade estiver deslocada
melhor a gente tirar, né? Onde a gente pode colocar um título bem esclarecedor lá no início, de o que são esses dados, de onde são esses dados, de quando são esses dados, e lá no final a fonte. Se nós, né, trabalharmos com séries específicas ou cronológicas, né, ou trabalharmos com série temporal, ou trabalharmos com séries de dupla entrada, por exemplo. Essa tabela 4 que é uma tabela de dupla entrada, onde a gente tem uma variação de local e uma variação de tempo. Né? Bom, são bastante dados. Ou a gente faz mais de uma figura, né, mais de um gráfico com esse tipo de tabela, ou a gente tem que, né, pensar em algum gráfico que me dê opções múltiplas, por exemplo. Esse aqui é um gráfico de colunas múltiplas, onde, né, nós temos lá na legenda que o azul é 2014, o vermelho é 2015, não, o verde 2016, e a gente consegue identificar lá, né, no eixo, que o primeiro conjunto de informações é de Candelária, depois Pantano Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, e assim por diante, na mesma sequência que está na tabela. Nós podemos construir gráficos em cima de tabelas, né? Nunca em cima da planilha, tá, pessoal? A planilha é aquele conjunto de dados que nós temos lá no início, em cima de tabelas, onde a gente identifica alguma variável, e lá no texto a gente vai falar, né? Falar dessa nossa tabela, desse nosso gráfico, né? E a gente vai falar sempre antes deles aparecerem. E nós vamos explicar lá no nosso texto, a gente vai esclarecer, né, para o leitor que está lendo o nosso trabalho, que dados são aqueles, de onde são aqueles dados, né, a importância deles no nosso texto, e a gente vai desenvolvendo todo um texto. Então lembre, na atividade de hoje, né, a atividade que vocês vão entregar hoje, deve ter no mínimo uma tabela, no mínimo um gráfico, né, dentro do artigo, do texto. Tá? Lembre que lá da planilha inicial também a gente calculou as medidas, né, de tendência central, média, moda, mediana, ou as medidas de variação, e essas também devem aparecer em algum momento lá na discussão que vocês fizerem, na apresentação que vocês fizerem, em cima dos dados que vocês coletaram. Tá? Lembre que essa planilha, que eu mostrei para vocês, né, é uma planilha exemplo de um levantamento de dados. Cada grupo tem os dados que coletou. Cada grupo vai analisar e vai escrever, vai construir gráficos, vai construir tabelas e vai calcular as medidas, né, em cima dos dados que coletou. Tá? Um bom trabalho, tá, pessoal? Estou à disposição, se tiverem dúvidas. Sempre cuidem os prazos de entrega das atividades. Um abraço.